Um erro comum que mata a loja de sex shop logo no início é achar que vai conseguir ter resultado da noite para o dia, sem estratégia, sem planejamento e criando uma loja de qualquer jeito e jogando na internet. Parece besta o que eu estou falando para você e provavelmente você deve estar pensando aqui, não, mas espera aí, isso é uma coisa tão óbvia, né? Como que as pessoas erram nisso? Erram e erram muito. E o que que acontece? Quando você comete esse erro logo no começo, quando está surgindo a sua loja, vem uma sucessão de erros depois e possivelmente você não vai conseguir ter resultado. A chance de você fechar as portas antes mesmo de conseguir é muito grande. O que que acontece hoje, pessoal? Quando a gente vai falar de sex shop, a gente tem que entender que existem restrições hoje que a gente precisa respeitar e a gente tem que entender também que é uma coisa totalmente diferente de um e-commerce de moda feminina, por exemplo. Ou é uma coisa totalmente diferente de uma estética, entendeu? O sex shop ele tem o mercado dele, que é o mercado de sex shop, o mercado erótico. Aí se você faz dropship, trabalha com outras lojas, o sex shop ele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele vende muito pelo emocional, porque ele também tem as restrições, como eu disse, por ele ter estratégias que você tem que desenhar exatamente para ele e ser altamente personalizado. E é aí que eu quero falar com vocês hoje. Cada loja tem uma forma diferente de vender. Márcio, mas espera aí. Vibrador é vibrador, lubrificante é lubrificante. Por que cada loja tem uma forma diferente de vender? Existem os posicionamentos diferentes. Vamos lá. Antes de entrar nesse mérito técnico, quero trazer para vocês um resultado muito legal que a gente teve de uma loja, de um sex shop aqui na Touché, que gerou em torno aí de 12 a 13 mil reais em vendas nos últimos 7 dias, nesse mês agora. Então, hoje é dia 7, então do dia 1 até hoje, gerou aí em torno de 12 a 13 mil reais. E eu vou mostrar na conta deles aqui, deixa eu trazer a conta deles aqui para cá, para vocês verem, que nós investimos cerca de R$ 695 apenas. Então, do dia 1 ao dia 7, que é hoje, nós investimos R$ 695, pagamos em torno de 2,61 por conversão. A gente teve mais de 1.000 cliques e mais de 8.700 e pouquinhas visualizações. Espera aí, mas por que isso é tão importante? É importante porque quando a gente vai falar de conversões, deixa eu desligar aqui o Tantan aqui. Quando a gente vai falar de conversões, de vendas, de visualizações, quando a gente vai trabalhar com o setor de sex shop, isso é mais importante. Eu não estou falando que isso não é importante nos outros setores, mas é mais importante. E aí entra aquilo que nós estávamos falando dos erros lá comuns quando a pessoa vai iniciar a loja. Quando a gente vai iniciar uma loja, normalmente você quer vender, claro, todo mundo quer vender, todo mundo quer focar em venda. Então, venda, 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 venda. E todas as campanhas são focadas em conversão. Erro número 1 do sex shop. Por quê? Porque você precisa consolidar a sua marca também. Pensa assim, se você não quer brigar por preço, e hoje existem os atacarejos, né, como a gente chama nesse setor, que são atacados que vendem também para o varejo, que é um preço muito, muito abaixo do mercado. Então, se você não consegue e não quer brigar nesse preço, que eu também aconselho você não fazer isso, a única forma de você fazer a pessoa escolher comprar de você é pela sua marca, pela sua consolidação. Concorda? Pensa assim, temos um vibrador aqui. No atacarejo, esse vibrador está R$ 59,90. Na sua loja, ou nas lojas normais do sex shop, está R$ 259,90. Aí você deve pensando assim, não, Márcio, mas isso é gritante. E é mesmo. Existem alguns lubrificantes, por exemplo, que é muito mais gritante. Por exemplo, a gente pega um atacarejo gigante, tem aqui no Brasil, que o lubrificante está R$ 4,99, sem quantidade mínima de compra. Por isso que nós chamamos de atacarejo, porque ele também ataca o varejo. Então, R$ 4,99, R$ 5,00 um lubrificante, e esse mesmo lubrificante você vai pagar em torno de 50, 60 reais no site de uma loja normal. Então, peraí, por que uma pessoa escolheria comprar de uma loja normal e não compraria desse atacarejo? Mesma coisa, o atacarejo também promete que entrega sigilosa, que a embalagem não tem descrição do produto, que a venda não tem descrição da compra e tudo mais. Então, assim, o atacarejo promete praticamente as mesmas coisas do que a loja. Posicionamento praticamente igual, falando dessa questão de sigilo. Então, por que a pessoa compraria da sua loja e não do atacarejo, que é muito mais barato, às vezes chega até 50, 60 vezes mais barato? Por quê? Aí entra a consolidação da marca. A gente teve várias experiências aqui, hoje a Touché já atua nesse ano há mais de 6 anos já. Nós temos lojas não só no Brasil, mas no mundo todo hoje, Colômbia, Estados Unidos,
México, que nós atendemos na área de sex shop, uma das coisas que a gente tirou como assim, lição mesmo, é que cada marca tem um posicionamento, cada marca tem a sua marca, cada marca tem um estágio. Então, por exemplo, quando a gente pega uma marca que já tem uma consolidação legal, exemplo, não falando que vocês vão anunciar nas redes sociais, mas já tem uma interação legal nas redes sociais, tem uma quantidade boa de seguidores reais, pelo amor de Deus, seguidores reais, e tem uma interação legal, vídeos legais, publica conteúdo interessante, conteúdo educativo, conteúdo de alerta, porque a gente também sabe que nesse mercado de sex shop, às vezes tem uns produtos que são muito baratos, que podem fazer mal, sim. Então, muitas pessoas não trabalham com essa âncora, que é uma âncora muito legal, porque você cria uma consolidação com o público que está te assistindo, porque eles falam, nossa, esse pessoal é legal, eles gostam de mim, eles estão me ajudando. Então, isso é legal, não é consolidação, até esqueci. Uma ligação direta com o público que você consolida, não é consolidação da marca. Vou lembrar. Uma ligação direta com o público em si. Então, tudo isso faz com que a sua loja tenha mais interação de pessoas reais. Então, quando você entra com uma campanha de tráfego pago, por exemplo, a chance dessa campanha dar resultado é muito maior. Por quê? Porque você já tem um público. Então, não estou começando do zero. Eu tenho um público cativo, uma pessoa que eu já falo, um público que eu já compra de mim, uma pessoa que já interage comigo nas redes sociais. Então, mesmo a gente falando de Google, quando a gente vai falar de tráfego pago para sex shop, você tem uma consolidação da sua marca. Um exemplo que quase ninguém se atenta é o Google Meu Negócio. Por exemplo, muitas pessoas não têm o Google Meu Negócio, lojas, né, de sex shop não tem Google Meu Negócio. Quando tem, é extremamente fraco, não coloca imagens, não atualiza, não faz postagem nenhuma durante a semana. Às vezes está até com o endereço errado, endereço antigo, telefone antigo. Mesmo você sendo uma loja online, o Google Meu Negócio hoje, ele dá a opção de loja online. Então você tem que ter um Google Meu Negócio, porque isso consolida ainda mais a sua marca, trabalhar com outras frentes. E aí entra o erro número 2 do sex shop. As pessoas investem todo o tempo e tudo que tem naquelas campanhas que eu falei, de venda, 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 e não trabalham outras frentes. Não trabalham a consolidação da marca, não trabalham o SEO do site, que é extremamente importante, principalmente hoje, que a gente vive na era da IA, das inteligências artificiais que podem indicar você, não fazem isso, não trabalham redes sociais, apesar da gente não indicar redes sociais para anunciar o sex shop, porque a gente sabe que a restrição é muito, muito, muito maior do que o Google e a chance de vocês ficarem tomando bloqueio. A gente já falou isso em outros vídeos, mas é legal vocês terem uma rede social legal, interessante, que chama a atenção. Ah, não quero aparecer, não quero mostrar a ninguém. Não tem problema, mas cria rede social, mostra os produtos, coloca as diferenças da sua loja só para ter, você tem que estar lá. É um posicionamento. Então, esse é o segundo erro. As pessoas trabalham somente com uma frente e não trabalham com outra frente. O terceiro erro da loja de sex shop é querer trabalhar só com landing page. Gente, vamos lá. Por mais que vocês tenham uma landing page muito bonita, com botões do WhatsApp para as pessoas entrarem em contato, quando a pessoa entra numa loja de sex shop, ela quer comprar online, ela não quer falar com ninguém. Mas, Márcio, eu já usei isso, funciona muito bem. Depende muito, muito da sua marca. E olha, mesmo assim que funcione bem, provavelmente, se você testasse uma loja online, ela ia vender mais do que a landing page. É que muitas pessoas, às vezes, fizeram uma landing page para economizar na loja, fizeram uma landing page online, colocaram os botões do WhatsApp e isso funciona, gera venda ali durante a landing page, então a pessoa deixa criar uma loja online mais para frente e vão utilizando a landing page. O que acontece? Chega uma hora que a landing page vai deixando de funcionar. Você vai consumindo o público local. Landing page funciona mais para o público local. Mas para o setor de sex shop, até isso é meio ruim, porque pensa assim, se a gente está falando de sigilo, pessoa que não quer receber encomenda na casa dela com embalagem segura, discreta, mas provavelmente se ela mora próxima da loja de sex shop, ela não quer falar com alguém no WhatsApp, porque ela não sabe se a pessoa dali, da loja, conhece ela, conhece a esposa, o esposo dela, conhece a família dela, entendeu? Tá vendo a sacada? Então a landing page até para o setor de sex shop é meio complicado de utilizar. Usa? Funciona? Funciona. Por tempo ilimitado? Não. Uma hora ela vai deixar de funcionar. Ela vai funcionar com o tempo. E mesmo nesse funcionamento, se você fosse colocar ela paralela com uma loja de e-commerce, provavelmente a loja de e-commerce ia gerar mais resultado com um investimento bem menor. Outro ponto de atenção, quando a gente vai falar de contato via WhatsApp, perde-se muito. Porque quando a pessoa clica no botão do WhatsApp, ela abre aquela janela para ela falar com alguém no WhatsApp, ela pode simplesmente fechar o WhatsApp e não falar com ninguém.
Esse é um ponto. O outro ponto da landing page, que também é um ponto crítico, é que normalmente você não cria categorias de produto ou não coloca todos os produtos numa landing page, até porque perde a função da landing page, virou uma loja. Então você coloca categorias, por exemplo, vibrador, lubrificante, fantasias, e aí cada um com o botão do WhatsApp. Então a pessoa que entra na landing page, ela sabe que você tem aquilo, tem aquela categoria, mas ela não sabe os produtos que estão dentro daquela categoria. Então ela não consegue escolher isso online. Então ela vai ter que clicar no botão do WhatsApp e falar com o seu atendente. E aí entra aquela questão da restrição, sigilo e tudo mais. Então a desistência nessa hora, nesse pulo, nessa passagem da ponte, né, da landing page para o seu time comercial é muito grande. Existe uma taxa de desistência gigante ali. Então, se você fizer isso numa loja online, você vai ver que a taxa de desistência cai muito. E outra, aí existem as partes técnicas. Por exemplo, uma loja online, você consegue criar campanhas de remarketing para as pessoas que abandonaram o carrinho, você consegue ter uma leitura melhor, você consegue ter dados melhores, e a gente já sabe que dados são extremamente importantes para a tomada de decisão. A gente não pode trabalhar com achismo, com sentimento, falar assim, nossa, eu tenho sentimento. Não é isso, são dados. O que mostra o relatório? O relatório mostra isso. Ah, beleza. Então, vou tomar essa decisão porque o relatório mostra isso. Não é sentimento. A gente está baseando nossa decisão em dados reais. Entende? Então, assim, se vocês trabalharem com essas 3 frentes que eu falei, provavelmente o setor o sex shop vai dar certo para você. Se você não focar somente em um posicionamento, em uma frente, focar na sua marca, fazer a sua marca estar em vários outros locais. Se você também trabalhar o SEO e o Google Meu Negócio, que chega a segunda dica aí para vocês. E se vocês, por último, tentarem viabilizar uma loja online se vocês não têm. Então, crie uma loja online e foca na loja online. Márcio, mas eu quero continuar com a landing page regional. Beleza, mas tem uma loja online. Só para vocês fazerem esse comparativo, depois vocês podem até vir aqui comentar comigo. Bom, espero ter ajudado vocês, estou sempre à disposição. Se vocês não conhecem a Tuxê, nós temos uma estrutura inteira trabalhando para o setor de sex shop. Inclusive, nós temos um treinamento focado em tráfego pago só para sex shop, que está hospedado na Edu, se eu não me engano, mas tem o link aqui embaixo, vocês podem clicar. A gente tem esse treinamento especificamente focado em sex shop, justamente porque algumas lojas iniciantes estavam começando no mercado e não queriam pagar para outros gestores, não queriam pagar para agência, não queriam aprender. Então, a gente teve tanto pedido dessa demanda que a gente gerou esse treinamento 100% prático. Então, eu ensino desde como criar a conta, criar as configurações, tudo mais, é 100% prático. Ele está no link aqui embaixo. E se você quer delegar isso, quer ter uma equipe completa, especializada nesse setor, você pode clicar aqui no nosso site aqui embaixo, que eu tenho certeza que o nosso time vai te atender, marcar uma reunião para a gente poder entender mais sobre a sua loja, o estágio que sua loja está. Lembrando que a Tuxê é conhecida porque nós atendemos empresas de todos os tamanhos, desde da startup até as multinacionais. Então o marketing aqui é totalmente personalizado, mas eu quero entender aí qual é o estágio da sua empresa e o que a gente pode ajudar você a crescer. Bom, estamos à disposição. Boa sorte com o seu projeto, espero ter te ajudado até aqui com essas dicas e tamo junto, conte sempre com a gente.